Atos capítulo 2, do verso 36 até o verso 38. Atos capítulo 2, versículo 36. A palavra do Senhor diz assim: Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos novamente em Tua casa, agora com o privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Ouvirmos a Tua voz é o que queremos, é o que precisamos. Não estamos aqui para ouvir doutrinas de homens, nem filosofias do mundo, mas a palavra que sai da Tua boca, que é poderosa para transformar a vida daquele que crê. Queremos ouvir o Senhor essa noite. Fala conosco, Pai, usa a minha vida que eu entrego em Tuas mãos, clamando pela unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra. Essa capacidade vem da unção do Senhor e não de mim. Que assim o Senhor faça, para que todos nós aqui sejamos abençoados. É o que eu te peço, juntamente com meus irmãos em oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós começamos a ler o texto no versículo 36, que é praticamente a última frase de um sermão, de uma pregação do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, como diz a Bíblia Sagrada, em que estavam ali reunidos os judeus para esta festa tradicional. E algo sobrenatural aconteceu, e Pedro, então, cheio do Espírito Santo, motivado pelo mesmo Espírito, faz um discurso, faz uma pregação, traz um sermão, expondo as Escrituras Sagradas, falando da palavra de Deus a todos que estavam ali ouvindo. E pelo que sabemos da vida do apóstolo Pedro, certamente a sua pregação não foi fruto de um seminário teológico que ele nunca fez, nunca participou, nunca se inscreveu. Certamente não foi uma pregação de linda oratória, porque era um homem simples, um pescador de linguagem simples, de linguagem popular, que certamente não usou termos rebuscados, que alguém teve dificuldade de entender. Certamente ele falou na linguagem do povo, um homem simples falando na linguagem simples para as pessoas mais debaixo do poder de Deus. Todo o discurso você pode acompanhar antes do capítulo 2, do versículo que nós iniciamos a ler. Um pescador com a sua palavra simples, mas absolutamente clara e absolutamente séria. A pregação de Pedro tem esse conteúdo. E qual o resultado dessa pregação? Talvez tenha sido um dos mais maravilhosos resultados genuínos de uma pregação. Porque hoje em dia, nós, pregadores, costumamos falar, comentar, quantas pessoas se converteram no seu culto, quantas pessoas se renderam a Cristo. Grandes evangelistas fazem reuniões em grandes lugares, depois há uma contabilização. Naquele dia o apelo foi feito e não sei quantas mil pessoas vieram à frente. E nós enchemos muitas vezes os nossos olhos com esse número fantástico, maravilhoso. E eu confesso aos irmãos que isso não me enche nem um pouco os olhos, porque não é importante saber quantos vieram à frente. O importante é saber quantos realmente se converteram dos seus pecados, quantos realmente se arrependeram. Ir à frente num apelo é algo muito importante, é um sinal de compromisso, é um sinal de arrependimento, mas se ele for verdadeiro,
não apenas fruto de uma emoção que foi gerada por uma palavra, por um método de discurso, que gerou dentro do coração da pessoa algo que a fez, então, tomar uma decisão que muitas vezes é precipitada. Que ela vai porque o outro foi, mas depois ela não permanece. Porque não houve uma transformação no seu coração. Porque não houve uma mudança de mente, de pensamento, não houve uma mudança de atitude. Mas nesta pregação de Pedro, o que aconteceu foi a conversão, sim, real, verdadeira, de 3.000 pessoas, com uma transformação de vida que chega ao ponto da Bíblia dizer, nos versículos seguintes que nós lemos, que em cada um houve uma compulsão no seu coração. A Bíblia diz que o coração dos ouvintes foi compungido pela palavra de Deus. E é isso que fez diferença nessa simples pregação do pescador chamado Pedro. Irmãos, a palavra de Deus é a única que tem o poder de compungir o coração, mas também daqueles que abrem o coração para recebê-la. A palavra é a mesma, seja na boca de Pedro, seja na boca de qualquer pregador que for ungido pelo Espírito Santo, a palavra é a mesma. Não há um pregador melhor ou pior. Há um pregador que tem o Espírito Santo e o que não tem, porque a palavra é a mesma. Não há diferença na palavra de Deus. Nem é tão importante o método, a maneira como ela é apresentada, se é fruto de muito estudo, de coisas muito elaboradas. Se não for o poder do Espírito Santo, nem um discurso bonito, nem um discurso feio fará diferença alguma na vida daqueles que ouvem. Mas o que diz a Bíblia aqui é que a palavra de Deus verdadeira compungiu o coração daqueles que ouviram. Mas, para que isso aconteça, eu disse, o coração precisa se abrir. A compulsão do coração é como se fosse um aperto no coração, que a pessoa vai sentindo à medida que ouve as verdades de Deus. O Espírito Santo vai incomodando a pessoa de tal maneira que ela vai se sentindo apertada, compungida por aquilo que ela ouve. Ela vai sentindo que há uma transformação no seu interior, ela vai sentindo um aperto no seu peito, e não é infarte, pode ficar tranquilo. Mas é o Espírito Santo tratando com ela, apertando. Mas o que acontece? Alguns submetidos a esta mesma pressão endurecem o coração, como até um sistema de autodefesa. Estou sentindo uma pressão, eu endureço o coração, ao invés de amolecê-lo e abri-lo, para que então a palavra faça efeito na minha vida. E um exemplo que eu posso dar a vocês está no próprio livro de Atos. Nós vimos aqui Pedro pregando. O mesmo Pedro, no capítulo 5, veja aí, capítulo 5 de Atos, versículo 33. É o mesmo Pedro, é a mesma pregação, é o mesmo poder do Espírito Santo. Mas o que diz o verso 36? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Agora Pedro prega a mesma palavra, na mesma unção, mas quem está ouvindo endurece o coração, se enfurece, fica com raiva e ainda quer matar Pedro. Pedro e João estão juntos nessa empreitada. E os que ouvem a palavra, por fecharem o coração, agora sentem vontade de agredir Pedro. Não estão mais com o coração compungido, querendo uma solução para suas vidas, mas estão agora rilhando os dentes contra eles, querendo prendê-los, querendo matá-los, querendo fazer-lhes mal. E, queridos, a pregação, ela precisa ser assim. Quando ela vem no poder do Espírito Santo, ou ela produz mudança, ou ela produz raiva. Eu não gosto da pregação que a gente ouve e sai como se nada tivesse acontecido. Ou ela vai produzir uma compulsão no meu coração e vai produzir uma mudança na minha vida, ou eu vou sair daqui com ódio do pregador. É isso que eu espero de você. Ou você muda ou me odeia. Tá bom assim? Desejo me matar. Mas se for debaixo do poder de Deus, que você abra o seu coração para uma mudança de vida. A palavra é poderosa, mas eu participo disso.
A Bíblia diz: o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, mas eu tenho que me deixar convencer. Não é algo que acontece compulsoriamente, de forma obrigatória. É algo que eu recebo ou resisto. É algo que eu abro ou que eu fecho. Entende isso? Então a mesma palavra é poderosa, mas eu preciso abrir o meu coração. E a Bíblia afirma que a verdadeira fé, ela é do coração, ela é interior, ela não é algo que eu possa exibir para as pessoas. Ela começa aqui dentro, quando o coração é compungido por Deus para que inicie-se um processo de mudança na minha vida. E hoje nós confundimos as coisas imaginando que a fé pode ser mostrada através de coisas que não significam fé. O próprio povo de Israel era iludido a este respeito. Imaginavam os judeus que, por serem o povo escolhido de Deus, por obedecerem às regras, o comportamento que se esperava deles, que isso estava bem, que estava tudo certo. Não, eu faço tudo certinho, eu cumpro as cerimônias, então está tudo legal. Mas o próprio Deus diz a eles que não está. Quer ver comigo? Abra aí a Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 11, até o versículo 13. Isaías capítulo 1, logo no início, versículo número 11, até o verso 13, a Bíblia diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar. Iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus está criticando o que ele mesmo mandou o povo fazer. E o povo estava fazendo. Todas essas cerimônias aqui são iniciativas de Deus. Foi Deus que mandou. Façam isso, celebrem isso, façam dessa forma. Só que eles entenderam tudo errado. Começaram a achar que apenas isso que Deus queria deles. E aí Deus vai dar uma palavra a eles, dizendo: de que me serve esse sacrifício? Eu mandei você trazer esse sacrifício, mas você acha que é só isso que eu quero? Eu como carne de bicho, eu bebo sangue de bicho. É o que Deus está dizendo. Vocês acham que é isso que eu quero, ou eu quero que vocês entendam o que é isso? Você acha que é só cumprir esse ritual e está tudo bem? Aí Deus diz: eu estou farto de holocaustos, eu não me agrado disso. Eu não gosto disso aí, porque vocês estão fazendo disso uma religiosidade que não significa fé. E a Bíblia diz claramente: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso fazer sacrifício, eu posso fazer tudo que Deus manda e mesmo assim não agradá-lo. Porque sem fé eu posso fazer essas coisas. A gente pode fazer muitas coisas sem fé, porque entraram numa rotina de vida, uma rotina da nossa vida, que são feitas de maneira automática. Não precisa fé para obedecer essas coisas, é só fazer. Eu tenho que vir à igreja, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que cantar louvor, eu tenho que levantar a mão. Isso é só fazer. Não precisa fé. E Deus, de repente, está olhando e dizendo: quem disse que eu quero apenas que você venha aqui? Como ele diz aqui, quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes aqui nos meus átrios? Quem disse que eu quero apenas que você venha, bata o ponto e esteja aqui? Essa religiosidade não vai levar a nada se ela não for acompanhada de fé. Se ela não tiver aquilo que eu realmente quero em você, fé. E fé está aqui dentro. Não se mostra pela quantidade de vezes que a gente faz alguma coisa para Deus. Não se mostra pela quantidade de vezes que eu vou a uma reunião. Não se mostra pela quantidade de dízimo que eu trago, nem de oferta, nem de sacrifício que eu faço. Fé não se mostra assim. Por isso Deus olhou para tudo aquilo que eles estavam trazendo e disse: eu estou cansado disso. Vocês trazem tudo isso, eu mesmo mandei, mas não é isso que eu quero de vocês. O que eu quero de vocês é um coração. Um coração é o que Deus está buscando. E aí ele diz: olha, não continuem a trazer ofertas vãs, não continuem a queimar incenso, parem com essas festas, eu não quero isso. Eu quero coração.
Fazer tudo isso e não ter fé não me agrada. Isso, então, é essencial. A verdadeira fé é interior, não se exibe pelo meu desempenho religioso. Nós gostamos de medir as pessoas pelo desempenho delas. Aí eu olho alguém agitado na igreja, fazendo tudo e tal, eu digo, poxa, aquele irmão, aquela irmã, poxa, é maravilhoso, né? Que vida espiritual. Não sei. Pode fazer tudo isso sem fé. Deus pode estar olhando para essa pessoa com outros olhos, porque está de repente dizendo, quem disse que eu quero só que você faça isso? Quem disse que eu quero só que você venha? Quem disse que eu quero só que você se mexa? Eu quero o seu coração. Veja, a nossa fé não se baseia em repetições inúteis, vãs. Veja só Jeremias, capítulo 7, versículo número 4. Um pouquinho adiante aí, o livro de profeta Jeremias, no capítulo número 7, no versículo 4, está escrito, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Não confiem nessas repetições. É isso, é isso, é isso. Deus está querendo o teu coração. Não que você exalte coisas, repita palavras, repita versículos, saiba versículos de cor. Isso pode ser feito sem fé. Até um animal adestrado repete coisas, não precisando ter fé para isso. Apenas acreditando que o açúcar vai ser dado a ele quando ele acabar de fazer aquilo que ele repetiu e aprendeu. A nossa fé não é de repetições. A nossa fé não é de desempenho espiritual. A nossa fé é do interior. E também não adianta nada a nossa falsa piedade. A Bíblia deixa claro lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda a Timóteo, no capítulo 3, há uma advertência muito importante. E nós, quando lemos esse capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, em que ele descreve aqui um monte de coisas absurdas, a gente pensa que ele está falando do mundo, mas não, ele está falando da igreja. Leia comigo, capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Até aqui você pensa, está falando do mundo, não é isso? Está falando do jeito que as pessoas são lá fora. Mas aí no 5 ele mostra que ele está falando das pessoas aqui dentro. Ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. A nossa fé não se baseia em falsa piedade, em parecer de Deus, mas não ser de Deus, em ter forma de piedade, aparência de piedade, desempenho religioso, mas na verdade um coração afastado de Deus. A fé é dentro, e é aos olhos de Deus que ela fica mais visível do que aos olhos dos homens. Nossos olhos podem ser enganados com muita facilidade. E se a fé não se manifestar assim, de maneira verdadeira, no coração, pela compulsão do coração, como aconteceu depois da pregação de Pedro, o resultado será muito ruim. O resultado será terrível, porque vai levar invariavelmente as pessoas ao estado de hipocrisia. Você conhece hipocrisia? Hipocrisia é muito simples de definir. É falar uma coisa e fazer outra. É ensinar uma coisa e praticar outra. É na frente das pessoas ser uma coisa e por trás delas ser outra. E o que incentiva a hipocrisia no meio cristão? É exatamente essa falta de entendimento da fé, imaginando que ela pode estar relacionada a cerimônias, a desempenho, a repetições, tudo isso que eu disse, a falsa piedade, a aparência de piedade, mas na verdade negando o poder de Deus.
Se a fé não vier da compulsão do coração, o resultado será hipocrisia, falsa conversão. Números, quantidades, como eu disse no início, mas não reais, não efetivos, apenas números. E essas verdades que a compulsão produz, essas de fato transformam a vida. Porque quando Pedro terminou de pregar, e se você ler a pregação de Pedro, eu não li aqui, eu comecei só no último versículo, né? A gente estava aqui lendo o versículo 36, ele está terminando. Ele está dizendo, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja que Pedro não teve a menor intenção de alegrar a plateia. Não teve a menor intenção de aliviar os ouvintes. Não teve a menor preocupação de não chocar com a verdade da palavra de Deus. Tanto que a acusação dele final é, vocês crucificaram Jesus. E se você ler toda a pregação aqui, você verá que não tem nenhuma autoajuda, não tem nenhuma receitinha de como se dar bem essa semana, de como resolver os seus problemas no trabalho, de como trazer a mulher amada em 3 dias. Não tem nenhuma receitinha de bênção na pregação de Pedro. Mas tem uma proposta de mudança. Tem uma acusação para que haja uma compulsão no coração para que cheguem ao arrependimento. O arrependimento nasce do reconhecimento do pecado e da determinação de não pecar novamente. E é isso que aperta o coração. Por isso eu disse, se a pregação não apertar o coração, ela não funcionou. Não mudou nada. Ela tem que, de alguma forma, apertar o coração. Ela precisa compungir. E foi o que aconteceu com esses homens. E essa verdade produzida pela compulsão do coração é uma verdade que salva. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, está baseada nesse princípio. Que verdade é essa que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer Jesus. Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Sim, mas ele também é a palavra. Conhecer a verdade não é só conhecer Jesus, é conhecer a palavra. Conhecer o padrão de Deus. Tem muita gente que conhece Jesus, mas não conhece a palavra. Muita gente diz e fala de Jesus, mas não conhece os princípios da palavra, não vive de acordo com eles, porque não teve o coração compungido, não foi levado ao arrependimento. Porque a palavra verdadeira, ela vai mostrar algumas verdades. Primeira verdade, Romanos capítulo 3. Leia comigo aí, Romanos capítulo 3, verdades que a palavra vai mostrar, a compulsão do coração vai realizar. Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Diz assim, versículo 10, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Pedro não pregou para dizer que eles eram bonzinhos, eles eram justos, talvez injustiçados, que ele agora estava dando uma oportunidade para eles. Não, Pedro pregou para dizer, vocês são pecadores. Você que pensa que é justo porque pratica uma religião, você é pecador. Você que imagina que é melhor do que os outros porque tem um desempenho religioso, você é pecador. Foi isso que Pedro disse para os seus conterrâneos judeus que frequentavam o templo. Então a palavra nos convence de que não há um justo sequer. Quem se acha bom já é ruim, entendeu? Se você acha que você é bom, você já é ruim. É isso que a Bíblia diz. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma fizeram-se inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ah, mas eu faço bem, eu sou bonzinho. Não faz, a Bíblia está dizendo que não faz. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é a descrição do homem ímpio.
Todos são assim, ninguém é bom, ninguém nasce bom, todos nascemos assim. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A pregação da verdade que compunge o coração, primeiro ela mostra para mim que em mim mesmo não há esperança de salvação, que por bom comportamento não serei liberto da cadeia em que estou por causa dos meus pecados. A pregação mostra para mim que não há uma solução humana, não há algo que eu possa fazer para me livrar da pena que preciso cumprir, pois todos pecaram. Mas também a pregação anuncia que a solução é gratuita, que há uma graça, como diz o verso 24. Justificados por que preço? Gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se a pregação não mostrar isso, ela não está realmente sendo evangelística. Ela está, de alguma forma, acomodando o homem ao seu pecado, fazendo com que o homem ache que ele é bom, de alguma forma pode dar um jeito na sua vida. E não pode. Se não for Deus com sua graça, não há o que eu possa fazer para ser salvo. Ninguém salva a si mesmo, e Pedro falou sobre isso. Então, a verdade que essa compulsão do coração faz, ela mostra isso. A convicção de que são para mim as palavras de Deus e de que a culpa é minha. Aqueles judeus, e eram todos judeus, que ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, eram religiosos. Por quê? Por que estavam ali? Em primeiro lugar, porque era a festa de Pentecostes. Festa de Pentecostes, todo judeu tem que ir para lá. Ou seja, o próprio motivo deles estarem ali era uma quermesse lá, uma festa que eles guardavam. Era uma festa que eles compareciam ano a ano, se achando muito bem, se sentindo muito bem com sua religiosidade. Mas Pedro veio, pregou, e aquilo se desmanchou diante deles. E eles perceberam, não é por essa festa que eu serei salvo, não é pelos meus rituais que eu serei salvo. Então eu tenho convicção de que a palavra é para mim. Eu estava ouvindo a pregação de Pedro, e eu não pensei, essa palavra é para o meu irmão, essa palavra é para aquele vizinho que eu conheço que é mau. Não, a palavra é para mim. Eu é que preciso mudar, eu é que preciso me transformar, eu é que preciso me render para que Deus possa me transformar. Então, quando não há predisposição do coração, eu penso que eu sou bom e que essa palavra é para todo mundo, menos para mim. Ela é para o outro, ela é para o mundo, é para quem está lá fora, é para todo mundo, mas não é para mim. E aí não há conversão. De repente há hipocrisia, eu posso até entrar para a igreja, frequentar a igreja, fazer as coisas, oferecer as coisas, mas não ter o coração compungido e não ter de fato me convertido. Porque no fundo, acho que sou bom. No fundo, eu acho que não sou tão mal assim. Mas a pregação de Pedro, ela primeiro diz, vocês não prestam. E por isso vocês estão condenados. Mas há uma esperança para vocês. Porque a salvação que Cristo dá é gratuita. É só se render a Ele e confessá-lo como Senhor das suas vidas. Mas eu preciso entender que isso é para mim. Quando eu não entendo que é para mim, eu não recebo. Meu coração não é compungido. Ele fica duro. Ele bate, a palavra bate e volta. Ela não penetra. Ele fica tapado, né, para a palavra de Deus. E aí não há essa compulsão. A convicção de que a bondade de Deus me conduz ao arrependimento, ela também é produzida por essa mensagem. Porque depois que eu vejo pela palavra que eu sou miserável e que eu percebo que eu não tenho oportunidade de me salvar, eu pergunto, então, e agora, o que eu faço? Foi o que eles fizeram. Quando Pedro terminou de pregar, a Bíblia diz, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram, que faremos, irmãos? Como quem diz, estou perdido. Não é isso? O que faremos agora?
Já entendi que a minha religião não me salva, que as minhas práticas religiosas não me salvam, e agora? Aí Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. Porque eles chegaram à conclusão que não tinha solução. Então a pregação, a verdade, ela compunge o coração, ela mostra que a solução é o favor de Deus. Que a única solução que eu tenho para mim é essa bondade de Deus, que mesmo eu sendo como sou, Ele se preocupa em me salvar. Mesmo eu sendo ruim por natureza, Ele se preocupou em morrer por mim, se fazer carne e morrer em meu lugar, para me dar uma chance, uma oportunidade. E isso também é dito na Bíblia em Romanos 2. Leia Romanos capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Esse é o versículo dos mais fortes na Bíblia contra a hipocrisia. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou você despreza que a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que conduz alguém ao arrependimento? Alguém diria, Pedro fez uma pregação dura, ameaçou todo mundo, disse que ia todo mundo para o inferno, aí a gente então vai se arrepender para não ir para o inferno. Não, errado. A pregação de Pedro não foi dizer que todo mundo ia para o inferno. A pregação de Pedro foi dizer que todo mundo é culpado, que não há inocente. O único inocente da história é Jesus. Dá para entender isso? O único inocente é Jesus. A pregação não foi dizer você vai para o inferno. Não, ele não disse isso em nenhum momento. Ele disse, vocês crucificaram Jesus. Ele diz, vocês erraram. A pregação dele foi dizer, vocês são culpados, mas há um inocente Jesus. Ninguém se arrepende por medo de inferno. Ninguém se arrepende por medo de consequências. O arrependimento é gerado em nós pela bondade, pela paciência, pela tolerância de Deus. É ela que nos conduz ao arrependimento. Veja, a possibilidade do mal, ela nos conduz ao remorso. Lembra da diferença de remorso para arrependimento? Remorso é a tristeza pelo mal que eu provoquei, que eu vou sofrer as consequências. Então o medo de sofrer é que produz o remorso. Mas o arrependimento é gerado pelo amor. Porque eu percebo que, sendo ruim, sendo falho, sendo culpado, Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que, se eu crer, eu não pereça e tenha a vida eterna. Então o arrependimento é gerado porque Deus me amou e a sua bondade, a sua paciência comigo esses anos todos fazem com que eu então me arrependa, que é a decisão de eu não errar de novo da mesma maneira. Isso é o arrependimento. Eu não quero mais decepcionar o coração de Deus, que é o único inocente nessa história. Eu sou culpado, mas eu não quero mais viver assim. Então eu sou levado ao arrependimento pelo reconhecimento da culpa, mas ao mesmo tempo pelo reconhecimento de que há esperança para mim. Lembra como Pedro terminou a pregação no verso 36? Ele instituiu Jesus como esperança, como Senhor. Então você é culpado, mas há uma saída, a saída é Jesus. Então essa bondade me conduz ao arrependimento. E aí há uma conversão genuína, provocada pela compulsão do coração. Agora continua no texto e lê o verso 5 de Romanos 2. Mas, tem um mais aí. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e revelação do justo juízo de Deus. Alguns são conduzidos ao arrependimento pela bondade de Deus. Outros permanecem na hipocrisia, porque, segundo a dureza desse coração impenitente, a cada dia acumula um pouco mais de ira,
para o dia da ira. Porque Deus se ira com a rebeldia. Deus se ira com a impenitência. E é isso que é feito por Deus. E nós, então, passamos a endurecer o coração, acumulando ira, para o dia da ira. E o dia da ira virá. Então, veja, coração mole ou coração duro? Coração tratável ou coração impenitente, impenetrável? As duas coisas em oposição na palavra de Deus, nos mostrando qual a saída para a verdadeira conversão do homem. Essa compulsão de coração, e eu vou ler de novo contigo lá o texto em Atos capítulo 2, só para a gente lembrar, no verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, o presente do Espírito Santo. Veja, essa compulsão, ela vai doer a princípio, mas ela é responsável pela limpeza das feridas da alma, irmãos. A compulsão, o processo de conversão, ele é um processo doloroso no primeiro momento. Eu não acredito em conversão de alguém que, eu fui começar a ver a igreja, achei a igreja bacana, esse pastor é um cara maneiro, o ar-condicionado funciona, a cantina tem comida gostosa, eu vou ficar por aqui. De repente eu me batizo. Não, isso você não se converteu, você entrou para uma agremiação, né? Você associou-se a um clube. Conversão não é assim. Conversão produz dor, sabia? Porque o coração dói. É tipo princípio de infarto, né? Dá aquele aperto que dói, que mostra a verdade, que mostra a minha culpa. E nenhum de nós quer se confrontar com a culpa. Todos nós damos inúmeras desculpas, porque não sabemos, não há um ser humano que saiba viver com culpa. Pode ver. A não ser que seja psicopata, que não tem sentimento de empatia, não tem, às vezes, nem consciência do mal que fez, mas é uma doença, né? O ser humano normal, ele não consegue viver com a culpa. Ele pode ser até um criminoso, mas quando você pergunta para o criminoso, com todas as evidências, ele diz que ele é inocente. Ele diz, não, mas eu fiz isso porque tinha isso, tinha aquilo outro, mas por que isso? Porque eu era pobre, porque... Né? Ele sempre dá uma desculpa. De alguma maneira, alivia a sua culpa pela crueza da sua maldade. Então, ele se preocupa em aliviar a sua culpa. Que o ser humano não gosta e não consegue suportar a culpa. Então, a compulsão do coração, esse passo inicial da conversão, dói. Dói porque eu sou confrontado com a culpa, que eu não quero de maneira nenhuma admitir. Admissão de culpa é algo que nós não conseguimos lidar. Então, o coração se aperta e, de fato, dói. Mas esse é o passo inicial para a ação de Deus. Se dói e eu abro o coração, aí o Espírito Santo entra, convence, faz a mudança, faz a transformação e começa esse trabalho na nossa vida. Quando eles perguntaram a Pedro, o que faremos? Já estava pronto o trabalho do Espírito Santo. Já tinha se iniciado, já estava o coração tratado, já estava a dor sendo produzida para a transformação. Já não mais argumentaram contra Pedro, já não mais se defenderam das acusações de culpa. Enquanto o homem se defende da acusação de culpa, ele não concorda com Deus que é um pecador, e por isso ele não é salvo. Mas quando ele para de se defender e reconhece, eu sou culpado, e se o Senhor não me salvar, eu não posso salvar a mim mesmo, aí começa a conversão. Aqueles homens perguntaram, o que faremos? Porque outra característica dessa compulsão é que quando ela é verdadeira, genuína, não é só uma emoção para uma pregação bonita, ela promove uma mudança que talvez eu nem saiba ainda como operar,
Porque quando a gente se converte, a gente não sabe tudo, a gente não conhece a Bíblia, não conhece nada os princípios de Deus, a gente conheceu um pouquinho que nos foi passado. O suficiente apenas para saber que era culpado. Mas agora eu preciso saber o que eu faço agora. A minha vida não pode mais ser a mesma, eu não posso voltar para casa e continuar do mesmo jeito. Irmãos, aconteceu isso comigo quando eu me converti. Depois que a minha tia pregou, falou, a gente se ajoelhou, orou, eu pensei, agora, o que eu faço? Não perguntei para ninguém, perguntei para mim mesmo, para Deus. Foi uma sexta-feira, aí no sábado Deus disse assim, vai lá no Barra Shop e compra uma Bíblia. Primeiro passo, né? E nem Bíblia eu tinha, então vai lá no Barra Shop e compra uma Bíblia. Primeiro passo. Segundo passo, domingo, você tem que ir para a igreja agora, você não se converteu? Vai ficar dormindo em casa? Para de palhaçada, né? Vai para a igreja. O que eu faço? E comecei a aprender o que eu faria, porque eu não sabia o que fazer. Entende? Mas uma coisa eu sabia, não poderia ficar mais do mesmo jeito. Não poderia continuar da mesma forma. Porque algo mudou. Algo foi transformado pela compulsão do coração. Não pelo conhecimento de alguém, não pelas palavras bonitas de alguém, mas pela compulsão do coração. Então, uma atitude precisava ser tomada. E Pedro, resumidamente, diz para eles o seguinte: cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Pedro resumiu tudo. Fala, a primeira coisa que você tem que fazer é batizar. Se convencer logo de que você é cristão e já era. Não tem outra oportunidade. Tem que confessar isso para todo mundo, tem que publicar isso no Facebook, tem que ficar público. Batismo é uma confissão pública do nosso compromisso com Cristo. Jesus não tem agentes secretos no reino. Todos nós somos expostos como cristãos. Então ele diz, cada um de vocês seja batizado para a remissão dos pecados em nome de Jesus Cristo. É isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer, você tem que integrar o corpo de Cristo. Você tem que agora viver para Cristo. E aí ele diz, quando vocês fizerem isto, recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. O presente. Você é a habitação do Espírito Santo agora. O Espírito Santo passará a habitar em você, porque você abriu o coração. O Espírito Santo não entra num coração fechado, não arromba nenhuma porta, mas o coração precisa estar aberto. Como disse Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se não ouvir, eu continuo batendo. Jesus não arromba a porta de ninguém, não abre nenhum coração à força. Mas se abrir, ele entra. E se ele entra, ele habita. E se ele habita, é para sempre. Não tem prazo de validade. Amém, irmãos? E é isso que a gente tem que aprender. Eles receberiam um alívio do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o Consolador que Jesus prometeu. É o alívio que vem de Deus. É aquele que consola o meu coração para que eu não permaneça com sentimento de culpa. Veja que coisa interessante. A pregação revela que eu sou culpado. Tem gente que não consegue viver com isso. Tem pessoas que, por causa da culpa, não conseguem nenhuma desculpa, acabam até se matando, né? Não consigo viver com a culpa. Como eu já disse, o homem não vive com a culpa. Mas o Espírito Santo, que agora me consola, ele tira o peso da culpa do meu coração. Então, por pior que seja o crime praticado, quem de verdade se converte, não mais se sente culpado. Porque é consolado pelo Espírito Santo. É lavado, é remido, é transformado completamente pelo Espírito Santo de Deus. E o que diz a Bíblia, irmãos, para a gente encerrar, é que o coração compungido é algo que Deus não recusa. Abra a Bíblia no Salmo 51, o salmo que escreveu Davi, depois do episódio mais triste da sua vida, em que ele pecou contra Deus e sofreu tantas consequências por isso. No Salmo 51, no versículo 17, a palavra de Deus diz: sacrifícios agradáveis a Deus são animais? Não. Cerimônias? Não. Práticas religiosas? Nenhuma. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o seu coração compungido, contrito,
quebrantado. Deus jamais vai desprezar aquele que se achega a Ele com o coração aberto, confessando os seus pecados, determinado a transformar a sua vida, recebendo o perdão de Deus e o dom do Espírito Santo. Não há outra saída, queridos, senão essa. Nenhuma religião, nenhuma prática de coisa alguma pode substituir o que Jesus fez. E todo o trabalho é no teu coração, coração compungido. Deus não recusa. Compungiu-se, diz o coração, 3.000 foram arrecadados aquela noite para o reino de Deus, porque o coração foi compungido. Se não acontecer isso, não houve conversão. Vamos curvar a cabeça e vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Ouvimos, Senhor, a Tua voz, a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Que o nosso coração não se endureça agora, Pai. Que ele seja quebrantado, compungido, porque um coração quebrantado e compungido o Senhor não recusa. Se há, meu Deus, porventura alguém aqui essa noite que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não se compungiu a ponto de abrir o coração para recebê-lo como Senhor, como Salvador de sua vida, para reconhecer publicamente a sua culpa, mas ao mesmo tempo reconhecer o perdão de Deus, reconhecer o dom do Espírito Santo. Senhor, toca nesse coração, para que haja uma salvação hoje, para que haja uma conversão genuína agora. Há alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão para que eu ore junto com você. Há alguém? Quer entregar a vida para Cristo hoje à noite? Seu coração foi compungido? Levante a mão para eu orar por você e com você. Não? Amém. Senhor, eu quero entregar nas Tuas mãos cada membro da Tua igreja, cada um que hoje ouviu a Tua palavra, que ouviu, que entendeu o que o Senhor espera de nós. Um coração compungido, não um desempenho religioso, mas uma fé interior que se manifesta na nossa vida e não ao contrário. Meu Deus, toca nos nossos corações também. Há muitos de nós que já nos convertemos, mas que precisamos manter sempre o nosso coração quebrantado, para que possamos ser recebidos pelo Senhor, para que possamos receber a Tua palavra e dia a dia transformarmos a nossa vida. Cuida, Senhor, dos meus irmãos aqui. Não deixe o coração de nenhum deles se endurecer. Eu te peço isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor, irmãos? Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não fui mais o mesmo. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo,
Jesus. Eu tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei o seu amor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Obrigado, Jesus. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Obrigado, Jesus, pela tua obra maravilhosa, Senhor. Glória a Deus.